tema de nossa aula de hoje é a ideia de contrato social. Nosso objetivo é compreender as filosofias políticas modernas como expressão do humanismo, por meio das ideias do poder do príncipe Maquiavel, do Estado, Hobbes, dos direitos naturais, Locke, e da vontade geral, Rousseau. Muito bem, então a partir da página 16 do seu livro, capítulo 9, nós vamos então para uma rápida abordagem das principais ideias dos filósofos contratualistas, né, do contrato social. Começando com Thomas Hobbes, 1588-1679. O pensamento político de Thomas Hobbes, já que ele é o primeiro filósofo contratualista, encontra-se exposto na sua obra chamada Leviatã, publicada em 1651. O fundamento da teoria política de Thomas Hobbes reside na concepção do chamado estado de natureza. Então, segundo Thomas Hobbes, o ser humano, em estado de natureza, ele tende naturalmente para a violência. Por quê? Porque o ser humano, ele, em estado de natureza, vive numa vida egoística, né? Ele tem uma vida egoística, voltada apenas para a busca da realização dos seus instintos de sobrevivência, e a sua relação com outro ser humano sempre será pautada pelo desejo de dominação sobre o outro indivíduo. Então, a máxima que vai ser consagrada por ele é: o homem é o lobo do próprio homem, né? E, segundo o Thomas Hobbes, então, os elementos que vão ser os potencializadores aí da discórdia, ou seja, da desigualdade entre os homens, aos quais ele denominou de motores da discórdia, são a competição por lucro, a desconfiança generalizada, uma vez que o ser humano tem apenas desejos egoísticos, né, voltados para si mesmo, e a busca de glória ou reputação. Então, esses motores da discórdia são a base daquilo que o Thomas Hobbes chamou de o estado de guerra de todos contra todos. E esse estado de guerra de todos contra todos, ele só é superado mediante a proposição do chamado contrato social. Ou seja, os indivíduos em constantes guerras de uns contra os outros decidem voluntariamente pela transferência de parte ou partes de suas liberdades individuais para uma instituição, que aí entra justamente a figura do Estado, né, na pessoa do soberano, uma vez que Thomas Hobbes é um dos teóricos do absolutismo. Então ele vai propor a monarquia, a figura do soberano, como aquele que vai encarnar os ideais do Estado, não é? E uma vez que os cidadãos concordam em transferir partes da sua liberdade ao Estado, na pessoa do soberano, este, por sua vez, define o que é política, define o que é moral e, por sua vez, define o que é direito. Então, em síntese, né, esse gráfico mostra um resumo das principais ideias políticas no início do contrato social do filósofo Thomas Hobbes. Nosso próximo filósofo contratualista é John Locke, conhecido como o pai do liberalismo, né? Porque a sua teoria do contrato social é a primeira teoria de cunho liberal, né? John Locke também, já vimos, ele é o pai do empirismo, né? E também considerado o primeiro filósofo iluminista. Então, a sua importância na filosofia foi muito grande.
pai do empirismo, pai do iluminismo e pai do liberalismo, né? Suas datas 1632, 1704. Locke tem uma concepção de estado de natureza oposta à concepção de Hobbes. O contratista social John Locke vai dizer que em estado natural o homem possui dotado de liberdade, né? E essa liberdade fundamenta aquilo que John Locke vai chamar de direito natural. Então a figura do Estado no contratualismo lockeano possui mais uma visão, vamos dizer assim, menos abrangente do que o Estado hobbesiano. Uma vez que o Estado hobbesiano é o Leviatã, né, que Thomas Hobbes faz um contraponto quando ele utiliza a figura do monstro mitológico do Antigo Testamento, Leviatã, como sendo a sua presença onisciente, né, onipresente em todos os aspectos da vida individual do cidadão. Para o filósofo inglês John Locke, o Estado ele é o garantidor ou protetor dos direitos naturais. Então, como protetor dos direitos naturais, o Estado não pode ser absolutista, né? O Estado não pode ser absolutista. E como fundamento dos direitos naturais, o John Locke vai colocar 3 fundamentos: a liberdade natural, como um direito natural do ser humano, o direito à vida e a propriedade como fruto do trabalho, né? Razão pela qual ele é visto como o pai do liberalismo econômico. Então, na visão lockeana, se o Estado falha em defender os direitos naturais, ou seja, a liberdade natural, o direito à vida e o direito à propriedade como fruto do trabalho, então os cidadãos têm o direito de derrubar o monarca ou o soberano. As ideias de John Locke, elas foram colocadas em prática em 1688 com a chamada Revolução Gloriosa, que consolidou o parlamentarismo como forma de governo da monarquia britânica e pôs fim ao absolutismo dos reis da dinastia Tudor e dinastia Stuart, que governaram a Inglaterra durante o primeiro período aí da Idade Moderna. Filósofo contratualista Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, um dos principais nomes do iluminismo francês e também da Revolução Francesa. A teoria do estado de natureza do ser humano, proposta por Rousseau em sua origem, em seu início, é semelhante à concepção lockeana, né? Ou seja, ele vai dizer que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Então, a concepção de Jean-Jacques Rousseau, também sobre o estado de natureza, também é muito diferente da concepção hobbesiana, que tem como fundamento o fato de que o homem tende naturalmente à violência. Para Rousseau, o homem tende naturalmente à bondade. E na filosofia de Jean-Jacques Rousseau, o Estado é uma instituição que vai surgir da vontade dos indivíduos em comum acordo, não é? E quando nós falamos em Rousseau da vontade dos indivíduos, o Rousseau vai distinguir praticamente 2 tipos de vontade. A vontade geral, que vai representar a vontade da maioria, a vontade da comunidade e a vontade de todos. A vontade de todos é a soma de todas as vontades individuais, ela é diferente
da vontade geral, não é? Uma vez que a vontade geral é a vontade da comunidade, então a vontade geral é identificada por Rousseau como a vontade do Estado, não é? E a vontade do Estado, ela é válida até mesmo para os que não a escolheram, razão pela qual a vontade de todos não pode ser jamais aceitada como a vontade do Estado. E ao propor essa teoria, o Rousseau ele vai lançar as bases para o princípio da democracia contemporânea, não é? E também ele vai lançar também o sufrágio, a ideia de sufrágio universal, que é a ideia de que todos os cidadãos têm direito ao voto, independentemente de suas condições sociais, econômicas ou educacionais, né? Então, na teoria política de Jean-Jacques Rousseau, tão importante é o direito das minorias como o direito da maioria, como a vontade geral, né? Então, essa vontade é válida até mesmo para os que não a escolheram. Então, se fizermos um paralelo na atualidade, por exemplo, pegando como referência o atual momento político brasileiro, não podemos, por exemplo, tomar como legítimos movimentos que levantam a bandeira e ficam propalando fora fulano, fora Beltrano. Por quê? Porque a vontade geral é diferente da vontade de todos. A vontade de todos é a soma de todas as vontades individuais. Então, como cidadão individual, não é? Então, determinados eleitores, por exemplo, determinados cidadãos, não queriam determinada pessoa como presidente da República. E aí vão para as ruas com faixas, não é? Com palavras de ordem, com distúrbios e uma série de outras coisas mais, gritando fora fulano, fora Beltrano, né? Então, do ponto de vista da filosofia de Rousseau, isso é o desrespeito à vontade geral, que é a vontade da maioria, né? Uma vez que a determinada situação política foi levada a efeito devido à vitória do candidato nas últimas eleições, né? Então, esses movimentos de fora fulano, fora Beltrano, que foi iniciado no Brasil pelos partidos de esquerda na década de 90, não é? Do século passado, eles não têm sustentação do ponto de vista do pensamento do contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Ou seja, se a minha vontade individual ela não prevaleceu nas urnas, eu tenho que aceitar a vontade geral, a vontade da maioria, porque a vontade da maioria, no pensamento de Rousseau, representa a vontade da comunidade. Muito bem, nosso último filósofo contratualista é o filósofo alemão Immanuel Kant, 1724-1804, considerado o maior filósofo do iluminismo. O filósofo Kant possui uma teoria, né, de origem do ser humano, né, do estado natural, muito semelhante às concepções de Locke e às concepções de Rousseau, não é? Para o filósofo Immanuel Kant, a figura do Estado tem como objetivo realizar o direito natural do ser humano, não é? Devendo auxiliar na efetivação desses direitos. Então, o filósofo Immanuel Kant ele vai ampliar a noção de direitos naturais, né? Para esse filósofo, os direitos naturais do ser humano são a liberdade, ou seja, o cidadão não deve obedecer nenhuma lei, exceto aquela a qual deu o seu consentimento, direta ou indiretamente. Então, por exemplo, nos dias de hoje, existe
a consulta popular direta, que é o plebiscito, né? Que é uma medida constitucional. E existe também a indireta, quando nós elegemos os parlamentares, né? Para que eles componham o poder legislativo e assim, em nosso nome, eles legislem, né? Eles criem leis que são debatidas e votadas no parlamento. Não é? A igualdade civil, para Immanuel Kant, todos são iguais perante a lei. Não é? E independência civil. O cidadão que estiver na dependência de outro não pode votar. Por exemplo, os menores de idade, não é? Ou aqueles que são considerados incapazes perante a lei. Não é? Então, esses três princípios aí é que vão se constituir nos chamados direito natural do ser humano. E aí, cabe ao Estado implementar a efetivação desses direitos através de reformas. Né? Porém, na visão kantiana, as reformas que deverão ser levadas a cabo pelo Estado são uma missão realizada de forma gradual, ou seja, não se pode mudar o status quo de uma hora para outra instantaneamente, né? Porque mesmo sendo uma reforma, poderia ocasionar, não é? Poderia haver o surgimento de distúrbios. Então, o Estado realiza essa missão de forma gradual. Porém, de forma gradual não quer dizer também de forma lenta. Por quê? Porque na filosofia kantiana, não é? Do contrato social, se o Estado falha em promover as reformas, isso vai ocasionar o surgimento de revoluções, né? E observemos as datas de Kant, 1724, 1804. Ele foi um filósofo que viu, né, na sua maturidade, os desdobramentos da Revolução Francesa. Então, isso colaborou para que ele pudesse elaborar o seu pensamento político. E ele concluiu que a falha do Estado é implementar as reformas, né, para efetivar os direitos naturais dos cidadãos, é que ocasiona as revoluções.